Na doutrina anterior, nós estávamos falando algumas coisas que nós precisamos observar no plantio. Nós falamos que quando Jesus conta a parábola do semeador, ele está falando do terreno. Temos que prestar atenção aonde estamos plantando. Quando olhamos para a figueira, percebemos que ali o que importa é a comunhão diária que nós temos que ter com o Espírito Santo, com Deus. Desejarmos a comunhão. Quando nós vemos também a palavra que fala que a árvore boa não pode produzir frutos ruins e que a árvore má não pode produzir bons frutos, nós vemos também que nós temos que ter coerência, senão não podemos produzir os frutos do Espírito. Nós vemos também que para produzir o fruto do Espírito, nós temos que ser podados por Deus. Devemos permanecer em Cristo. Assim vem o resultado daqueles que permanecem fiel a Deus. Ele vai permanecer em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Vimos também sobre a diferença entre a obra e o Espírito. A obra é algo que eu produzo, algo que eu faço, algo que é resultado de um esforço. É aquilo que o homem produz para si mesmo, e elas serão julgadas carnais ou espirituais, e se for carnal, ainda vai passar pelo tribunal de Cristo. O que é o fruto? O fruto é algo que é produzido por um poder que não é da pessoa. Vem da raiz, vem do fato de estar na mesma videira, enxertado na videira. Não pertencíamos à videira, mas fomos enxertados na videira verdadeira, que é Cristo, que é Jesus, e aqueles que estão nele produzem fruto. É produzido fruto sem o nosso esforço, por simplesmente estarmos ligados no caule e na seiva. Fruto é algo que deve ser feito para a glória de Deus. Já iniciando nossos estudos hoje, nós ainda vamos ver alguma coisa mais sobre a obra da carne. É algo realizado com intenção. É algo feito de maneira natural. Provém de nossas más escolhas. Vem da vontade de fazer a vontade da carne, satisfazer a carne. Então, a obra da carne, e ainda está no plural, obras da carne, quais são elas? Prostituição, impureza, lascívia, estão no grupo daquelas que são sexuais. Aí nós temos idolatria e feitiçaria, né? Tem a ver com adoração falsa adoração, falsos deuses, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensão, facções, invejas. Essas todas estão no grupo do relacionamento. E no relacionamento também tem a bebedice e a glutonaria e coisas semelhantes. Não é só isso, tem muito mais que é considerado uma obra da carne. Então, para prostituir, para fazer esse tipo de coisa, discussão, dissensão, é algo natural. Eu não preciso esforçar para que essas obras aconteçam na minha vida. É algo que não depende de uma graça especial. Eu tenho que ter cuidado para eu não cair e ficar produzindo obras da carne. E a Bíblia nos diz: quem andar no Espírito não vai cumprir com essas coisas, não vai fazer as concupiscências da carne. Se eu escolher não andar por vistas, mas andar na direção, andar na orientação e pedir que Deus me guie, que o Espírito Santo de Deus seja o meu guia. Fruto do Espírito é aquilo que provém da comunhão, que nós nutrimos com Deus,
que nós nutrimos com o Espírito Santo, que nós nutrimos com o Deus Criador. O homem sozinho não pode produzir o fruto do Espírito, porque nós estamos dizendo que é fruto do Espírito Santo. Tem uma origem esse fruto, não é coisa da terra. Quais são os frutos? Ainda falando do que é o fruto do Espírito, precisa receber de Deus, precisa ser transformado por Ele. Quais são os frutos? Qual é o fruto do Espírito? É meio complicado falar sobre isso. As obras estão no plural, dizendo que nós podemos praticar várias dessas obras. O fruto está no singular, dizendo que não são vários frutos do Espírito, mas que o mesmo Espírito é poderoso, capaz de produzir todos esses sabores de frutos na nossa vida. A gente tenta entender como é que é. Quando a gente está estudando, a gente vê imagens. Como seria o fruto do Espírito? Seria como uma mexerica, uma laranja. Cada sabor seria, cada um desses aqui, cada uma dessas características, melhor falando, é um gomo da mesma mexerica, do mesmo fruto. São gomos diferentes. A gente também, quando está estudando, a gente também vê o cacho de uva. Um fruto só é o cacho de uva, mas ele é composto de vários caroços, não. Como é que falaria? De vários. O cacho tem várias uvas. Várias uvas compõem um cacho, não é isso? Então, na verdade, a palavra que estava faltando era o cacho. O cacho de uva seria o fruto. Agora, os gomos, ou melhor, cada uva seria uma das características do fruto do Espírito. Então, nós temos que ter cuidado. O fruto do Espírito pode ser imitado, pode ser artificial, mas ele não tem sabor quando ele é artificial. A pessoa pode aparentar humildade, mas não ser humilde. A pessoa pode aparentar ser boa, bondosa. Ela pode até fazer coisas boas, mas no fundo, ela não é boa. Ela é má. Ela tem uma intenção pior no seu coração quando ela pratica o bem do que quando ela faz logo o mal. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Tem um caso na Bíblia que fala sobre Barnabé. Barnabé faz algo movido por amor. Ele sente no coração, ninguém mandou ele fazer, mas ele sente no coração de vender um terreno dele, pegar o dinheiro e entregar aos pés dos discípulos. A Bíblia vai falar que tem um casal, Ananias e Safira, que olha para aquilo e fala assim: gente, que coisa bonita, eu também vou fazer. Mas a intenção no coração de Ananias e Safira não era boa, era dissimular, era falsear uma obra que ele olhou e viu na vida do irmão. Ele falou assim: eu vou fazer igual. E tem gente que ainda fala assim: vou fazer melhor. O meu lote vai ser mais caro, eu vou vender por um preço maior. Eu não sei qual é a diferença de valor dos terrenos. E aqui não está a questão de valor. Pode ser que seja menor, pode ser que seja maior. Não importa. O que importa é a intenção que foi feito, que um fez e que o outro fez. Um foi obra da carne, o outro foi obra do Espírito. Um foi movido por Deus, o outro foi movido por Satanás. O próprio diabo incentivou, moveu, não a fazer algo bom, mas a mentir sobre aquilo que estava sendo feito. Ele poderia ter feito do jeito que ele fez, vendido o lote, poderia não ter dado R$1 para os apóstolos, não tinha pecado
nisso. Poderia ter dado a metade e falado assim: nós estamos entregando a metade. Poderia ter dado 10%, estou dando 10%. Mas o problema é dizer: vendemos, estamos doando todo o valor, quando na verdade era mentira. E quando vem a sentença, por que deixar Satanás encher o vosso coração? Satanás encheu o coração. Como? Todos os dois venderam terreno, todos os dois trouxeram dinheiro para a igreja. Era uma bênção, mas na verdade um estava falseando o que o Espírito Santo faz. Quando o Espírito Santo move você, quando o Espírito Santo move a nossa alma, o nosso coração, irmãos, alguns vão chamar a gente de louco, alguns vão chamar a gente de qualquer nome que queira chamar, mas o que mais importa é estarmos agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus nas nossas vidas. Ou você acha que quando os crentes, primeiros cristãos, estavam enfrentando a morte, vocês acham que eles estavam enfrentando aquilo ali na carne? Não. Era o Espírito Santo produzindo neles fruto para a glória de Deus. Então, o produzir fruto tem que ser para a glória de Deus. Quando eu faço para eu também ser elogiado, eu também ser destacado, parecer que sou bonzinho, eu tenho problemas. E no caso desse casal, sofreram a morte. Tem algo que eu gostaria de dizer sobre a atuação do Espírito Santo. Por que que eu tenho que ter os frutos desse Espírito? Por que que Deus nos dá dons espirituais? Qual é a finalidade que acontece isso comigo e com você? Com aqueles que desejam ter dons, ter a manifestação do fruto do Espírito na sua vida. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a palavra vai dizer que a terra era sem forma e o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Enquanto o Espírito Santo de Deus paira sobre as águas, começa a haver transformações. Você vai observar, Deus fala, Deus dá ordem e as coisas vão acontecendo. Enquanto todas as coisas eram formadas, esse Espírito, esse processo, durante todo o processo de criação daquilo que Deus desejou, o Espírito Santo estava presente. E é o Espírito Santo que vai formatando. É o Espírito Santo que vai fazendo. O Espírito Santo sabe como Deus quer que seja feito. E o Espírito Santo estava ali pairando sobre essa terra sem forma e vazia. Deus idealizava e dava as ordens. O verbo executava a ordem de Deus, mas a forma é realizada pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é o dínamo, é a energia, é o poder que faz as coisas acontecerem. Então Jesus, o Espírito Santo fez as coisas acontecerem. E o que ele traz? O que o Espírito Santo faz? Ele deu forma às diversas coisas da criação, a tudo da criação, o modelo, esse colorir das flores diferente, de insetos. Eu não sei se vocês já pararam para observar, às vezes alguns insetos dizem que é um dos que mais espécie tem de ser vivo, são os insetos, e cada um de uma cor, de um jeito, de um modelo, inúmeros. Uns têm pintinha preta e é vermelho, outros têm pintinha preta, mas é amarelo, e outros são lilás e são furta-cor, cores que os homens só conseguiram fazer há pouco tempo. Antes o homem não conseguia nem fazer as cores que tinha na natureza.
é um Deus perfeito, é um Deus maravilhoso, um Deus de multiforma. A graça de Deus é multiforma. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente olha para isso, e o que mais que o Espírito Santo fez? O Espírito Santo encheu a terra com vida. Disse aos peixes: multipliquem. Diz às aves do céu: multipliquem, sejam férteis. Diga para as sementes, para a vegetação: multipliquem. E a vida vai acontecendo. Uma palavra de Deus e a ação do Espírito Santo trouxe forma, trouxe vida, trouxe plenitude ao mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós formos espiritualizar essa parte que é material, sabendo que em nós o Espírito Santo agiu desta forma, também, forma física, mas ele também age de forma espiritual. Se a gente for espiritualizar, como é a vida de uma pessoa sem Deus? Como é a vida de alguém que peca e entristece o Espírito Santo? Sem forma, vazia, sem direção, não sabemos para onde ir. Muitos procuram as obras da carne em relação ao sexo e vão produzir obras da carne. Uns vão procurar essa parte de contra Deus, se rebelam contra a autoridade de Deus. Outros vão para quebrar esse relacionamento humano. Mas o Espírito de Deus, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma, quando nós pedimos perdão dos nossos pecados, o Espírito Santo é poderoso para colocar ordem no caos. Ele organiza novamente. Ele traz o modelo de Deus. Deus tem um modelo. Deus tem uma forma em que o crente deve se submeter. E Ele é poderoso para dar forma. E aí Paulo vai dizer: não vos conformeis, Romanos 12, versículo 2, e não vivam conforme os padrões deste mundo, ou não vos conformeis com este mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu permito que o Espírito Santo trabalhe em mim, Ele transforma o meu caráter, Ele transforma os meus desejos, Ele transforma aquilo que eu sou, que é para obras da carne, para que eu possa viver para a honra e glória do nome do Senhor, para que aquilo que eu faça não resplandeça aquilo que é natural, mas aquilo que é espiritual, aquilo que não é por esforço humano, mas aquilo que vem direto do trono de Deus. O Espírito conhece o seu Senhor, conhece o seu Pai, o Pai de todas as pessoas que amam a Deus, o Deus Criador. O Espírito do homem conhece o homem, e o Espírito de Deus conhece Deus. O Espírito de Deus vai lá em Deus e traz os desejos de Deus e vem formatar a tua vida. É por isso que muitas vezes a gente tem que passar por uns estreitos, precisa ser corrigido, precisa ser envergonhado, precisa passar por dificuldades. Eu não estou pregando aqui que crente tem que sofrer, que crente tem que passar só dificuldades, não, mas às vezes vem dificuldade na nossa vida para a gente aprender a andar. E tem gente que quando está quase para ser aprovado, ele fala assim: não quero mais não. Perde tudo. Desvia. Olha para trás. Aí quando volta tem que começar tudo de novo. Vem de novo o caminho que eu quero te mostrar.
o caminho que eu tenho para você. Vem caminhar comigo. E o Espírito Santo nos conduz. Louvado seja o nome do Senhor. Se a gente ficar pensando em Deus desta forma, nós vamos perceber que o Espírito Santo é quem transformou o seu caráter. Eu já disse aqui que em alguns momentos eu agi de uma forma que eu percebo que não foi natural. Para mim não teve esforço, foi algo que brotou na hora, eu não pensei, eu não calculei para fazer, até às vezes respostas dentro do gabinete. Eu não sei o que as pessoas vão falar para mim. Em alguns momentos Deus me dá a palavra certa, a palavra correta, me dá uma autoridade que não é comum. Você percebe isso em você? Você consegue perceber que tem momentos que a vontade era fazer uma coisa da carne, mas você deixou fluir o Espírito Santo por meio da sua alma, por meio do seu corpo, por meio das suas palavras, por meio das suas ações, e o Espírito Santo fez algo maravilhoso. E até você ficou de boca aberta. Quando a gente permite Ele dirigir a nossa vida, é isso que acontece. Nós somos surpreendidos, porque nós sabemos o quanto somos carnais, nós sabemos o quanto somos falhos. Às vezes a gente olha para quem está aqui e pensa que essa pessoa é perfeita, mas eu sei o quanto eu sou imperfeito. E sou totalmente dependente desta ação, deste poder, deste Espírito Santo que produz algo, que nos tira do comum, que nos coloca como pessoas especiais, mas não pelo que você é, mas é pelo que Deus pelo aquilo que você permite o Espírito Santo fazer. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo transforma um caráter caído, desconfigurado pelo pecado. Ele colocou a imagem em mim e em você, a imagem e semelhança de Deus. Mas quando caímos, nós perdemos essa semelhança, nós perdemos essa identificação, nós nos tornamos diferentes de Deus, opositores de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele quer morar em mim, quer morar em você, e Ele vai fazer algo na tua vida que você vai falar assim: como isso é possível? Abra o seu coração nesta noite e diga ao Espírito Santo: vem morar em mim. Você tem coragem de dizer assim: Deus, custe o que custar, não retires de mim o teu Espírito. Irmãos, o Espírito Santo, toda vez que eu fico conversando com o Espírito Santo, eu só me lembro dos meus pecados, irmãos. Eu me lembro das minhas fraquezas. Eu me lembro dos meus tropeços. Eu lembro da hora que eu caí. Quando o Espírito Santo está em você, nós paramos de apontar o dedo para os outros, para o pecado dos outros. Nós começamos a olhar para nós mesmos e dizer: eu sou homem miserável. Eu sou homem de lábios impuros e moro no meio de pessoas impuras. Como posso fazer algo de bom? Não tem como. Mas o mesmo Deus que mandou o anjo pegar a brasa e limpar a boca do profeta e transformar ele em alguém útil, um vaso útil, Ele faz isso hoje. Ele faz isso agora.
Ele faz isso na tua vida, não importa a tua idade, não importa o tempo de crente. Ele é poderoso para santificar. Ele é poderoso para fazer você algo útil para a obra e glória dele. O Espírito Santo nos molda segundo a imagem de Cristo. Ele é o padrão de cidadão celestial. A forma de Deus. Jesus é a forma de Deus. Jesus, ele fala, aprendei de mim, olha para mim, para de olhar para o pastor, para de olhar para os homens, para de olhar para A, para B, olha para mim, para de olhar para o seu pai, para de olhar para isso, para aquilo, olha para mim, ele é perfeito, ele é Deus, ele foi exemplo como homem em tudo, ele foi tentado, mas ele não cedeu, por causa da obra do Espírito na vida dele. Porque enquanto carnal, enquanto na carne, enquanto Emanuel, enquanto Deus conosco, enquanto ele se fez carne, ele dependia da presença do Espírito Santo. Tanto que antes de começar o ministério dele, a primeira coisa que veio foi a presença do Espírito Santo sobre a vida dele. Jesus é o primeiro. Jesus é o primeiro homem em que a plenitude do Espírito vem sobre ele. E diz a Bíblia ainda que a plenitude de Deus estava sobre ele. E o Espírito também é Deus. Então, a plenitude veio sobre ele no dia do seu batismo. E a partir dali, tudo o que ele fazia era orientado e guiado pelo Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Parou de viver. Na verdade, ele sempre estava esperando o momento de agir e fazer a vontade do Pai. Mas eu e você só vamos parar de olhar para as carnalidades, de cair em tentação. Ser tentado não é pecado, cair em tentação é pecado. Ceder ao pecado, sim, é o pecado mesmo. Mas ser tentado não é. Jesus foi tentado e não cometeu pecado. Sem Deus, as nossas obras são más. O Espírito de Deus nos dá nova forma e nos enche de plenitude de Deus. E por isso que recebemos o fruto do Espírito e deixamos as obras da carne. É por isso. Porque o Espírito Santo vai tirando aquilo que não tem forma, aquilo que é defeituoso, e vai aperfeiçoando, vai moldando, vai transformando, vai enchendo de vida, vai trazendo graça, vai trazendo a presença de Deus para dentro de nós. Qual é o propósito de ser cheio do Espírito, de produzir o fruto do Espírito? Primeiro propósito é ser transformado no caráter de Cristo. Irmãos, eu estou dizendo isso, já tem umas 2 doutrinas, essa já é a terceira, mais ou menos, que eu estou dizendo a mesma coisa. E às vezes a gente não está entendendo. Quando se repete muito, talvez é porque a igreja não está entendendo. O Espírito Santo tem o poder de mudar você na forma de Cristo. Seremos Cristo na terra quando o Espírito Santo atuar em nós com plena liberdade, quando nós abrirmos nosso coração, quando nós sairmos do volante da vida e permitir que Ele guie, nos oriente, nos sustente, Ele vai produzir essas características que é do fruto do Espírito e que tem tudo a ver com o que Cristo é. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. 2 características do fruto do Espírito. Ele dá ordem para eu e você amar as pessoas. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Terceira característica em Cristo.
E todas as outras características estão presentes na vida e no ministério de Cristo. É porque é isso que o Espírito Santo faz em nós. É a transformação de caráter. Há quem diga que não tem como transformar caráter, mas eu acredito que tem transformação de caráter. Porque a malícia está no caráter. E o Espírito Santo tira essa malícia, tira essa intenção de fazer as coisas erradas e coloca o desejo por buscar a presença de Deus, por fazer a obra de Deus. Segundo propósito de termos o Espírito Santo na nossa vida, é uma prova do discipulado cristão. Tem crente que ele é transformado pelo Espírito Santo de um jeito, ou vamos lá, tem duas classes de crente na igreja, uma cheia de espinho, uma toda torta, uma que anda na obra da carne, e que ele não tem nada de Deus, porque ele falseia os frutos do Espírito, ele é humilde pela própria força dele, ele usa até roupa rasgada para dizer que é humilde, ele se traveste de humildade, de bondoso, mas é falso. E você olha e às vezes a gente não vê diferença, porque o fruto artificial, as pessoas não vêem diferença. Só quando chega perto, só quando você convive. Porque às vezes a gente pergunta para a esposa, como é que é o teu marido em casa? Aí a mulher fala, ixi, vixe. Vai falar igual os outros falam, vixe. Porque em casa, dizem que tem até uma brincadeira que fazem, que o filho vira para o pai e fala, pai, a gente podia trazer a cama para a igreja. Ué, meu filho, por quê? Porque o senhor é tão diferente na igreja do que o senhor é em casa. Isso é falsear o Espírito Santo. É falsear o fruto do Espírito. É fingir ser algo que você não é. Mas o Espírito Santo é capaz de mudar isso hoje. Daqui para frente, você não vai ser humilde por sua própria força. É o Espírito Santo que vai capacitá-lo. É o Espírito Santo que vai produzir esse fruto. Você vai conseguir amar. Não pelo que o outro fez. Não porque o outro pediu perdão. Mas você vai amar, porque é assim que Cristo te amou. Quando você não era nada. Quando você ainda era pecador. Quando você não tinha nada de valor. Ele te amou, e a ordem é agora para mim e para você, que anda no Espírito, amar uns aos outros como Cristo nos amou. Recandarabachou, remaramanás. A produção do fruto, terceiro, é para a bênção de outros. Beneficia você, sim, é uma transformação de caráter. Mas a bondade de Deus não pode ficar restrita a você, a sua casa. Ela tem que extrapolar para os vizinhos. Imagine só, cada um dos irmãos, o seu vizinho ser tão convencido pelo poder de Deus na tua vida, que ele fala, gente, eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Eu preciso disso. O que acontece com essa pessoa? Acabou de perder um parente, mas ele tem algo diferente, ele está me consolando. Eu já vi pessoas no hospital, que quando a gente ia fazer visita para ele, era ele que consolava a gente. Irmãos, só o fruto do Espírito, porque nós mesmos a gente quer reclamar, a gente quer murmurar, mas isso é obra da carne. O Espírito vai dar glórias a Deus. O fruto do Espírito vai produzir glória a Deus. Então você vai abençoar outras pessoas.
o seu vizinho, o seu esposo que não é crente, os seus familiares que não são cristãos. O crente não pode ficar só apontando o dedo e falando, vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno, não. Tem que viver em amor, viver, praticar o fruto do Espírito, permitir com que essas características aflorem na sua vida. E para isso, temos que permanecer em Deus, permanecer em Cristo. Quarto, para a glória de Deus, tudo que nós fazemos é para a glória dEle. Se não for para a glória dEle, se eu tiver que ficar explicando muito, se eu tiver que ficar justificando muito, se eu tiver que me defender, pode ser obra da carne. Possivelmente é obra da carne. Mas quando é do Espírito, eu não me defendo, eu não me preocupo, eu faço com amor. Tem reconhecimento? Amém. Não tem reconhecimento? Amém. Deus viu. Aquilo que você faz em secreto, o vosso Pai que está em oculto recompensará publicamente. Nós paramos de viver por aparência, nós paramos de viver para o outro ver, paramos de desejar aprovação, cumprimentos, aplausos humanos. Nós agora vivemos na dependência dEle, louvado seja o nome do Senhor. Esse fruto, ele quer ter uma colheita abundante na minha e na sua vida. Para que tenha uma colheita abundante, eu preciso cultivar comunhão com Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim: Eis os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. É hoje, é agora, mas na hora da vinda de Cristo, Ele vai nos aperfeiçoar de tal forma, que no momento que chegar o toque da trombeta, estaremos prontos, verdadeiros cidadãos celestiais, e entraremos nas mansões celestiais. Versículo 9: Fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele nos chamou para ter comunhão com Ele. Cristo morreu na cruz para termos comunhão com Deus. Estávamos separados de Deus por causa do pecado. Mas Ele nos trouxe graça e libertação. 1 João, capítulo 1, versículo 3. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Irmão, nós temos que ter comunhão uns com os outros. Existe a comunhão que a gente tem que ter com Deus, é a vertical. Temos que ter comunhão uns com os outros, porque tem crente que não quer viver em paz com os irmãos, não. Quer viver puxando facão, puxando faca. Parece a família Buscapé, toda hora dando tiro. Não precisa nem de motivo. Mete bala e depois vê o que está acontecendo, o que atingiu. Nós somos transformados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo quer fazer algo com você, que ao invés de você responder, você consiga ficar calado. Mas eu não dou conta, eu não tenho sangue de barata. Você não tem sangue de barata, mas se você tiver o sangue de Jesus sobre a sua vida, o Espírito Santo vai atuar em você. E você será transformado nele, que é humilde. E várias vezes ele ficou calado. Ele não deu resposta. Quantos querem o fruto do Espírito na sua vida? Eu preciso demais
dessas características do Espírito Santo na minha vida. Porque são elas que me tornam homem melhor, pai melhor, crente melhor, pastor melhor. É essa a convivência com Ele. O destaque do ministério que eu tenho é porque o Espírito Santo está na minha vida. Não é o cargo que eu ocupo, mas é a presença do Espírito Santo em mim. Não importa o que fazemos. Eu acho que eu já falei do irmão Alain, mas eu vou falar de novo. Eu gosto do jeito do irmão Alain tocar. Parece que faz com prazer. Parece que faz algo diferente de todo mundo. Às vezes os outros podem dizer, faz isso porque é exibido. Talvez tenha alguém que fala isso. É porque esse é carnal. Porque se for espiritual, vai perceber que está fazendo o melhor, que está fazendo aquilo que ele deseja. Não estou dizendo que os outros não façam o melhor. Mas sabe quando você faz o melhor? Você percebe isso. Quando você treina, quando você ensaia, quando você se esforça e você fala, Senhor, eu vou cantar, mas que seja para a tua glória. Acabou. Ah, pastor, eu fiz a minha parte. Sim, tem que fazer a sua parte. Mas a glória de Deus vai brilhar na sua vida, no seu ministério, quando o objetivo for Ele. Eu não tenho custo teológico, mas eu queria pregar. Se for para a glória dele, Ele te faz pregador. Ele te faz um pregador. Se não tiver púlpito para você pregar, Ele vai te usar na rua. Ele vai te usar com seus vizinhos. Ele vai te dar uma sabedoria tal, que as pessoas vão dizer, rapaz, mas que... Ele nem é pastor, mas ele fala de um jeito. É a sabedoria do alto. É a sabedoria que vem do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Eu coloquei hoje nas nossas redes sociais aí a semelhança do fruto do Espírito. Como é que eu posso identificar? Falei da mexerica, falei da uva, mas eu coloquei... Eu meditando, tentando procurar uma palavra que pudesse a gente entender melhor como funciona o Espírito Santo, o fruto do Espírito, eu fui para o maná. Semelhanças entre o maná, alimento para o corpo, com o fruto do Espírito, alimento para a alma. É um alimento para a alma. Ou não? Fruto não é alimento? É ou não é? É alimento. Então vamos lá. O que o maná, o que tem em relação ao maná? Caía do céu. Isso é origem. Devia ser usado conforme a instrução. Na sexta-feira, de domingo a sexta-feira, colhe 1 gomé por pessoa. Na sexta-feira, 2 gomés. Se fizesse diferente, dava bicho. Não guarde o que sobrar para o outro dia. Se guardasse, dava bicho. Pega um pouco, coloca num pote, coloca dentro da arca e deixa aí dentro da arca para a memória. Nunca deu bicho. Então, fez diferença do que Deus mandou? Dá bicho. Dá errado. Agora, fez igual Deus falou, dá certo. Isso é obediência. Deveria esperar em Deus, dependência. Não podiam plantar, não podiam colher, não tinha como plantar, estavam morando no deserto. Dependiam de Deus para comer o pão todos os dias. Deveriam colher todos os dias, com exceção aí do sábado, né? Isso significa comunhão, porque na sexta foi dobrado para dar para a sexta e para o sábado. Tinha que comer dele, então, todos os dias. Aí eu trouxe para o fruto do Espírito, o último parágrafo aí. Para o fruto do Espírito se manifestar, é preciso entender, sua origem é do Espírito Santo, é do céu. A mesma coisa lá do maná, origem, obediência, dependência e comunhão, essas 4 palavras. Sua origem vem do céu, obedecer a instrução,
Leia a Bíblia. Precisa esperar em Deus. Confiança e dependência de Deus vai produzir em você o fruto do Espírito. Precisa ser colhido todos os dias, ou comido todos os dias. Fala de comunhão. Precisamos ter comunhão com Ele todos os dias. Comunhão permanente. Louvado seja o nome do Senhor. Fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor. Hoje só vamos conseguir falar do amor após essa introdução, finalização da doutrina anterior. O amor tinha que ser a primeira característica. Por quê? Porque não existe outro aspecto tão importante quanto esse. Todos os outros aspectos, todas as outras características, tem que ter amor. Senão você não faz. Porque para eu ter humildade, eu tenho que me colocar no lugar do outro. Eu tenho que perder muitas vezes. Nem todas as vezes, se eu quiser ser humilde, eu vou ganhar. Então eu só vou querer o bem do próximo se eu amar o próximo. Então o amor é a base. Louvado seja o nome do Senhor. O amor, em sua expressão, ela é a personificação de Deus. Ela diz quem é Deus. Ele diz assim, porque Deus é amor. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que Jesus amou os seus até o fim. Até o fim, quando Jesus estava na terra, Ele amou os seus discípulos, aqueles que estavam seguindo Ele. Amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que eu e você fossem beneficiados. Porque se fosse o amor de Deus, não havia o benefício para mim e para você. Mas Ele é amor não em palavras, Ele é amor em ação. Ele doou, Ele deu. Quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda não éramos nada de bom, porque hoje a gente olha para a gente limpinho, lavado, remido, pelo sangue de Jesus, a gente acha que a gente é bom, mas Ele é bom, só Ele é bom, só Deus é bom, o resto é resto. Agora, quando Deus habita em mim, a bondade em mim, a fruta do Espírito, que não é feito por mim, que é produzido pelo Espírito Santo em mim, louvado seja o nome do Senhor. O amor pela esposa, pelo cônjuge, pelo filho, só é possível com o amor ágape, com o amor perfeito, com o amor de Deus. Porque só o eros não é suficiente para manter o amor carnal. O amor eros, que vem de, a palavra depois vai originar erotismo, tem a ver com sexo. Este amor não é suficiente para manter casamento, porque a beleza física passa, porque até o ato sexual cessa, dependendo da idade, dependendo da saúde, mas o amor de Deus nos mantém unidos. A advertência de Deus para mim e para você: lembrai-vos da mulher da sua mocidade. Lembra dela. Irmãos, eu lembro da minha esposa, da primeira noite, que eu carreguei ela no colo e levei para dentro do quarto. Eu guardei a minha esposa na minha mente, no meu coração. Nós precisamos fazer isso. Amar não só com o amor carnal, porque o amor carnal é insuficiente, ele é falho, vai ter infidelidade, vai ter problemas. Mas quando eu amo com o amor de Deus, o que o outro é? É falho, mas eu amo a si mesmo, porque Deus amou a mim, e eu tenho que amar como Deus
amou. O amor é essa expressão da personalidade de Deus, define quem é Deus. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor. O amor de Deus é ação, não é só palavras. Para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele diz: ameis uns aos outros como eu vos amei. Jesus vai dizer também em outra passagem: verdadeiramente sereis meus discípulos, se fizer o que eu mando. E tem outro versículo que diz: verdadeiramente sereis meus discípulos, se amardes uns aos outros. As pessoas vão ver que vocês estão em mim e eu estou em vocês. A maior prova de amor que um homem pode dar para Deus é amar o próximo. Inclusive, se eu disser que amo a Deus e não amo o próximo, eu sou mentiroso. Porque como eu posso amar alguém que eu não vejo e não amar alguém que eu estou vendo? Deus está em mim amando você quando eu amo você. Em Cristo Jesus. Deus está em você quando você consegue amar aquelas pessoas que são problemáticas dentro da igreja, na sua família. Ninguém consegue falar com essa pessoa, ninguém tolera essa pessoa, mas o amor de Deus em você usa você para tolerar o fraco. O forte tolera o fraco. Mas como? Só com o amor de Deus, só com a graça de Deus, só com o caráter de Deus nas nossas vidas. Amor ágape, coloquei no nosso WhatsApp aí também. Amor ágape, o amor perfeito, demonstrado por Deus na entrega do seu único filho e concretizada por Cristo na cruz, o versículo que nós lemos aí, né? Esse é o amor que Deus deseja para nós, precisamos senti-lo, lembrar do que Deus já fez por nós. Você lembra o que Deus fez por você? Porque tem gente que acha que nasceu salvo. Tem gente que acha que já nasceu crente. Já nasceu bom. Não, irmão. Isso tudo é o Espírito Santo trabalhando em você. Desde que você nasceu, o Espírito Santo está labutando em você para te fazer o que você é. E quanto mais nós permitimos, quanto mais abrimos mão do eu, do ego, mais Deus faz em nós. Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Ele nos amou primeiro. Precisamos praticar este amor em todos os nossos relacionamentos, porque é um fruto do Espírito, fruto do relacionamento profundo e constante com Deus. Se o amamos, devemos amar o próximo como a nós mesmos, e ainda como Ele nos amou. O amor é a marca do verdadeiro cristão. Sem o amor, não há cristianismo, pois é a obra do Espírito Santo que gera em nós o caráter de Cristo. O amor se tornou a síntese da lei. Inicia nesta vida temporal e transcende para a eternidade. O texto que o irmão Hélio leu: pois agora permanece a fé, a esperança e o amor. E o maior destes é o amor. Se nós olharmos para o amor como a síntese da lei, Jesus diz: amai a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com tudo que você sente, com tudo que você é, com todos os seus pensamentos, sejam todas colocadas ao pé da cruz, e que seja tudo para a glória dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Que Ele reflita em você Cristo, que sejamos como a lua, que não tem luz própria,
mas a luz que ela reflete é a luz do sol, que o sol da justiça, Jesus Cristo, se reflita na tua vida, e tudo que você faça seja fruto desta luz, desta graça, desta comunhão do Espírito Santo na sua vida. A lei pode ser dividida em duas partes, os 10 mandamentos. Há mandamentos que são em relação a Deus, homem e Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não ter falsos ídolos. A outra parte dos mandamentos tem a ver com o relacionamento entre pessoas. Não roubar, não matar, não desejar a mulher do outro, as coisas do outro. Tudo isso tem a ver com amor. Amar o próximo como a ti mesmo é o segundo mandamento. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, semelhante a este, amar o próximo como a si mesmo. Então, eu provo que amo a Deus quando, em primeiro lugar, eu amo o meu próximo. Porque senão eu sou mentiroso, eu estou falseando o fruto. Na verdade, eu não sou. Amém? Então, o amor é a marca do crente. O crente não deveria ser conhecido pelo tamanho do cabelo, pelo tamanho da saia ou do vestido. O crente deve ser conhecido pelo amor. E amor em prática, amor em obras. Quando alguém cai na igreja, a maioria dos crentes, e se for obreiro, se for alguém que ainda tem cargo, a maioria dos crentes, vê se você está incluso, quer meter o pé na retaguarda e jogar lá no mundo, nas trevas. Que o sangue de Jesus tenha poder na nossa vida. Se eu fizer isso, eu não amo o meu próximo como Cristo me amou. Porque na hora que eu falho, Jesus não me joga fora. Senão você não era perdoado quando você pecava e nem eu. Mas Ele nos perdoa. Todas as vezes que precisamos do perdão, Ele está pronto a perdoar as nossas falhas, as nossas dificuldades, os nossos erros. Há salvação, porque Ele perdoa os nossos pecados, não apenas quando aceitamos a Ele como Senhor e Salvador, mas até mesmo quando o envergonhamos, até mesmo quando nós falhamos, até mesmo quando nós pisamos o Seu nome. Todas as vezes que nos arrependemos, Ele nos perdoa, Ele derrama amor, Ele faz como o filho pródigo, Ele corre ao nosso encontro, Ele restabelece comunhão com Ele veste a sandália nos pés, calça a sandália nos pés, veste novamente uma roupa nova, limpa, lavada, remida pelo sangue de Jesus, veste de louvor, veste de justiça. Quem sou eu? Quem é você para expulsar alguém da igreja? Não há misericórdia em muitos crentes, são como os fariseus. Mas Jesus continua dizendo hoje, os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino dos céus. O que é isso? Foi Jesus que falou. Por que alguém que está caído vai preceder? É porque eu e você olhamos para ele e falamos assim, não tem jeito, não tem como. Essa pessoa vai morrer assim. E Deus está olhando e falando assim, tem jeito, eu posso. Eu faço, eu transformo, eu levo para o oleiro, lá para o lugar do oleiro, eu quebro, eu amasso, eu faço de novo. Esse é o meu Deus, é o seu Deus, é o Deus de misericórdia,
É o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que nos faz olhar para o outro que cai e estender a mão e dizer: levanta, meu irmão, mas eu desviei, eu vim te fazer uma visita porque eu estou sentindo a sua falta. Uma vez, meu irmão caiu, voltou na porta da igreja e tinha uns crentes do inferno que fica na porta da igreja ou dentro da igreja, filho do capeta, que o espírito do mundo que opera nele, não o Espírito de Deus. Saudou meu irmão com a paz do Senhor e falou, aí quando meu irmão ia responder, soltou a mão e falou assim: desculpa, tu está desviado, tu não é crente mais não. Meu irmão nunca mais conseguiu voltar para a igreja. A culpa é dele, não é dela, da pessoa que fez isso. A culpa dele está fora da igreja, até hoje, a culpa é dele. Ele era solteiro, já faz muitos anos isso. Não seja a boca de Satanás dentro dessa igreja. Seja a boca de Deus neste lugar. Se você não tem uma palavra de amor, fica calado. É a melhor coisa que você faz. Não precisa falar nada. A sua opinião, se for diferente da opinião de Deus, do Espírito Santo, não serve para nada. É lixo. Mas se você quer ser usado pelo Espírito Santo, seja quebrantado. Lembre-se de quem você era sem Deus. Imagine o que será de você se o Espírito Santo de Deus se retirar de você. Equipe de louvor, por favor. O amor eros é insuficiente. O amor filos é insuficiente para entender o irmão, para amar o irmão. Porque o amor filos depende de reciprocidade. Eu amo quem me ama. Eu gosto de quem gosta de mim. Mas com o amor ágape, com o amor de Deus, com o amor do fruto do Espírito, eu amo quem não merece. Eu amo quem me trata mal. Eu amo até os inimigos, diz a palavra de Deus, que eu tenho que amar. Eu não posso amar o inimigo se for pelo meu amor, porque a vontade é que os inimigos morram. Mas com o Espírito Santo em mim, quando ele produz o fruto na minha vida, a característica do amor, eu começo a amar o inimigo. Eu começo a orar pelo inimigo. Deus quer usar você. Nessa terra, há muita gente querendo fazer missão lá nos Estados Unidos. Há muita gente querendo fazer missões em países de primeiro mundo. Mas há tanta coisa para ser feita aqui e agora, hoje. Se nós deixarmos o Espírito Santo nos usar, nós seremos aquilo que a Bíblia exige de nós. Testemunha de Cristo, testemunha de Deus. Sedes minhas testemunhas por onde você andar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a igreja.